A paz do Senhor, irmãos, é uma satisfação nós podemos estar convosco, dia 26 de julho, para a nossa live CFJP, a de número 12. Jovens Pentecostais é o tema. Nós estamos, durante essas lives, apresentando aos irmãos o nosso curso para a formação de jovens pentecostais, material escrito pelo pastor Ciro Sanches e Borde. Nós já vamos falar mais a respeito disso, mas eu quero mostrar aqui para vocês a bolsa, olha que coisa chique. Entendeu? E a camiseta, deixa eu tirar aqui, ó, a camiseta que nós vamos estar sorteando. Olha que linda, coisa jóia. Tá aqui, maravilha. Ainda tem a parte de trás, tem assim, ó, olha aí que coisa chique. Bora lá. Se você ainda não está participando, aproveite, não é? E se inscreva lá para participar do sorteio que estaremos fazendo. A bolsa está aqui, ó, para os irmãos ficarem acompanhando. Nós vamos deixar para fazer o sorteio. Nós vamos deixar para fazer o sorteio um pouco mais para o final, não é? E nós vamos estar respondendo as perguntas que os nossos amados encaminharam para a gente durante esta semana, as quais nós vamos estar compartilhando aí com todos vocês. Dizer que o CETAD é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, por meio do qual nós oferecemos curso de teologia de nível básico, de nível médio e também de nível avançado, de maneira que vocês podem estar se inscrevendo para realizar curso de teologia através do CETAD. Eu vou pedir aqui ajuda para o Bruno. Adianta o slide lá. Pronto. Você pode estar se inscrevendo através do nosso site, que vai estar no monitor, que é o www.cetadb.com.br. Está aí, ó, pronto. Você pode estar acessando o nosso site e aí você vai se inscrever em qualquer um dos cursos oferecidos. Curso de teologia, básico, médio e avançado. Também os cursos de formação, de capacitação ministerial. E nós temos o curso para formação de jovens pentecostais, que é esse que nós estamos apresentando. Também o curso para discipulado de novos convertidos, que é um material específico para treinamento, para dar aos novos convertidos uma instrução inicial a respeito da Bíblia, a respeito do ministério da igreja, das atividades. Nós também disponibilizamos para os irmãos curso para a formação de capelães. Esse é o material didático do nosso curso para a formação de capelães. E ainda curso para a formação de obreiros, o CFO. Esses cursos de capacitação e formação ministerial que vocês, acessando aí o nosso site, cetadb.com.br, você poderá se inscrever para estar iniciando. Ainda lembrando que você pode fazer o curso de teologia básico, médio e avançado de forma individual, ou ainda implantar um núcleo na igreja para que os alunos, os irmãos que estudam, né, que desejam estudar teologia, façam em núcleo, em classe, juntamente com os irmãos aí na igreja onde você está servindo ao Senhor. Vamos trazer o pastor Ciro para estar conosco e assim vamos deixar a oportunidade aqui para que ele também já possa estar dando a sua saudação a cada um dos irmãos que já estão conosco e aqueles que vão chegar. Pastor Ciro, paz do Senhor, meu jovem, quanta benção, quanta ação. Senhor pastor Alex, tudo bem com o irmão? Sempre melhorando no Senhor. Família, tudo em ordem? Tudo jóia. Aqui, graças a Deus, tudo bem, né? Estamos vencendo aí, pela graça do Senhor, né? De força em força, de glória em glória, de vitória em vitória. Vamos adiante. A gente chega lá, devagarzinho também chega lá, né? Amém. Com certeza. Agora pela manhã na escola dominical ainda estava dizendo que já passamos de 120 dias de pandemia, especialmente aqui no Brasil, com as restrições que temos, e estamos vivos, em paz, saudáveis, servindo ao Senhor. O mais importante é isso, né? Pela graça. Servindo ao Senhor. Aqui nós estamos tendo condições de nos reunirmos na igreja com uma limitação de pessoas, né? 30% da capacidade do templo, mas estamos cultuando ao Senhor, realizando os trabalhos normalmente, escola dominical, cultos de quinta, domingo, terça, né? Está sendo feito o trabalho, círculo de oração, também as irmãs fazem círculo de oração aqui às 3 horas da tarde aos sábados. E está sendo feito pelo canal do pastor Daniel Gonçalves Acioli.
para aqueles que estão acompanhando e quiserem estar aqui conosco, nossos cultos na Assembleia de Deus de Apucarana. Eles estão transmitindo pelo Facebook do pastor Daniel Salles Ascioli e pelo YouTube da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Apucarana, AD Apucarana é o canal. Uma benção, a verdade é que tem sido uma benção. O fato é, meu pastor, que a profecia de Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Então, Deus quer ser achado, e quem busca, encontra. Promessa de Jesus, não é? No Evangelho de Mateus, capítulo 7. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. E nós estamos batendo e as portas estão se abrindo para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Pastor, eu apresentei aqui para os nossos amados a bolsa, essa aqui, ó. Pensa no negócio chique, que vai ser sorteada além da camiseta, que é como essa aqui. Essa aí cabe bastante livro, hein? Rapaz, cabe uma quantidade. Os nossos livros do curso básico, quase todos eles vão caber aqui, com mais os livros do curso ministerial. Dá para colocar o livro do curso médio. Eu não mostrei aqui as repartições, mas vamos Fica a dica, né? Olha aí, ó, fica a dica. Ó, tem repartição para colocar celular, para colocar lápis, caneta, lapiseira, borracha, dinheiro. Essa repartição maior aqui é para colocar dinheiro, entendeu? Essa aqui. Essa aí é... Essa aqui é que os irmãos vão encher, vai estar sempre cheia. Aleluia! Nós vamos fazer o sorteio da bolsa nos minutos finais, 15 minutos para encerrar a live. Nós vamos fazer o sorteio da bolsa para um dos nossos alunos seguidores e também da camiseta. Um deles vai receber a camiseta e o outro vai receber a bolsa. Totalmente grátis. No seu endereço. Aí depois vai tirar uma foto abençoada e vai mandar para a gente. Vai ser vitória. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Pastor Ciro, o Gabriel Fraga, ele mandou para a gente aqui uma solicitação. Qual Bíblia de estudo que vocês indicam? Muito bom. Olha, Bíblia de estudo, a gente tem muitas no mercado, né? Muitas. Eu gosto de ter todas elas. E às vezes eu compro algumas antes de lançar no Brasil, quando eu tenho a oportunidade de viajar, que eu vou para fora, eu já gosto de adquirir. Eu gosto muito de Bíblias de estudo. Tenho adquirido muitas também para o computador, né? Ou tablet, que é muito fácil de pesquisar também. Mas eu gosto de ter também na minha biblioteca. Às vezes eu acabo adquirindo para o tablet, mas também adquiro para ter a Bíblia mesmo no papel, que eu gosto muito. Agora, a gente percebe também que muitas Bíblias elas acabam repetindo, né? Você percebe muita semelhança entre as Bíblias. Então, falando aqui especialmente para a pessoa que não tem condição, talvez, de ter todas as Bíblias, se ela quer escolher algumas, aí eu vou indicar aqui 4 Bíblias, certo? Eu pedi uma, mas eu vou explicar por que eu estou indicando 4. A primeira que eu indico aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Bíblia de Estudo Pentecostal. Por que eu indico a Bíblia de Estudo Pentecostal? Porque é uma Bíblia cujos comentários, cujas notas são teológicas, doutrinárias. Se você quer uma Bíblia para você aprender a doutrina, principalmente a nossa doutrina, de acordo com a nossa declaração de fé, de acordo com o que nós, pentecostais, especialmente da Assembleia de Deus, pregamos e ensinamos, não tenha dúvida que a melhor Bíblia para você vai ser essa aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Uma riqueza em termos de notas, as notas que foram preparadas inicialmente por Donald Stamps, revisadas pelo pastor Antônio Gilberto, uma equipe que a CPAD formou também. Então, uma Bíblia muito boa, uma Bíblia realmente que faz jus ao seu título. Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela defende as doutrinas que nós esposamos. O senhor quer comentar alguma coisa sobre isso também, pastor Marcos? Não, eu tenho a minha aqui, a minha só não é capa preta, a minha é capa vinho. Eu tenho algumas aqui em casa, eu tenho tamanho pequeno e tal. Essa aqui eu ganhei uma que eu uso, na verdade, no dia a dia, que eu ganhei da minha sogra. Pensa, se não é um presente de Deus, né? A vantagem da Bíblia de Estudo Pentecostal é que ela foi lançada nos tamanhos que você pode, inclusive, levar para o culto e usar. Tem uma edição que tem, inclusive, a harpa.
Então, porque geralmente as Bíblias de estudo são Bíblias para você ter em casa, para você estudar em casa, não é para você levar para a igreja, né? Eu até falei isso em outras ocasiões aqui. Agora, a Bíblia de estudo pentecostal ela é um pouco diferente porque ela foi feita, inclusive, tem um formato pequeno, que as mulheres também adquirem. A CPAD fez até na cor rosa, né, também, né? Então, é interessante. E é uma riqueza, tem muitas notas. Agora, uma outra Bíblia que eu indico, que a gente até fez menção dela em outra ocasião, que tem uma versão bíblica diferente. Então, a gente, claro, não é uma Bíblia para você levar para a igreja, para acompanhar a leitura, quando o pastor estiver pregando, ou até mesmo você pregar. Mas para você ter em casa e estudar, também é uma riqueza, que é a famosa Bíblia Thompson, né? Olha aqui, muitas notas. É uma Bíblia, é diferente da Bíblia Pentecostal, porque é uma Bíblia de referências. Então, se você puder ter as duas, é melhor, né? Eu penso que a cadeia temática que traz a Bíblia Thompson, ela é inigualável. Nenhuma outra tradução, versão de Bíblia de estudo tem a cadeia temática tão bem elaborada como a Thompson. É verdade. Suplemento arqueológico, é uma riqueza. Agora, veja bem, tudo é questão de propósito. Você busca uma Bíblia para estudos doutrinários, eu indico a pentecostal. Se você quer uma Bíblia para você se aprofundar na própria Bíblia, lendo a Bíblia pela Bíblia, estudando a Bíblia, notas que vão te levar para a própria Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, essa Bíblia te ajuda a isso. Se você quer mergulhar no estudo bíblico, Bíblia Thompson é inigualável. Você começa a estudar, ela te leva para uma nota e mostra mais Bíblia, depois volta e suplemento arqueológico e tal. Excelente. Bíblia Thompson. Aí eu indico mais duas, só que são Bíblias agora devocionais. Mais devocionais com uma ênfase. Eu vou indicar aqui, ó, a Bíblia de Estudo da Reforma. Uma riqueza também. Bíblia de Estudo da Reforma. Muita informação. Inclusive, ela começa com um suplemento interessante aqui, ó. Ela tem um encarte sobre a história da Reforma, que é muito boa. A ênfase recai sobre Lutero, é bom dizer. É uma Bíblia mais luterana. A ênfase é mais para Lutero. Não é uma Bíblia calvinista. É importante destacar isso. É uma Bíblia da Reforma, mas não é uma Bíblia calvinista. Então você percebe, por exemplo, Lutero, ele fez prefácios de vários livros da Bíblia. Então esses prefácios, eles estão contidos aqui. Todo livro da Bíblia abre com um comentário de Lutero. E claro, e os comentários da equipe também, as notas de rodapé, que seguem a linha luterana, a linha de Lutero. Mas são comentários mais devocionais, não são comentários doutrinários, como é o caso da Bíblia Pentecostal, que é mais devocional. Mas é muito interessante. Eu falo isso que alguém já pode ter a Pentecostal e queira uma Bíblia também que é especial, só que veja bem, na questão doutrinária, como é a visão luterana, você vai ver diferenças. Você vai ver diferenças. Então, por exemplo, quando chegar em Apocalipse, você vai ver lá que Lutero era aliancista, né? Ele não cria, como nós cremos, a questão da visão futurista do livro de Apocalipse, né? Então, ali você vai ver a diferença, o preterismo e tal, tem essas diferenças. Mas as notas, elas são mais devocionais. Você sabe que são notas devocionais, né? Aquelas, você começa a ler e percebe que o camarada está querendo te dar uma mensagem, na verdade, como se fosse uma pregação, uma aplicação. Não tanto, claro, tem muita informação também bíblica, estudo da Bíblia, informações sobre os tempos bíblicos, a geografia bíblica, tudo isso que uma Bíblia de estudo tem. Então vale a pena ter, eu indico, mas fazendo a distinção, não é uma Bíblia de ordem doutrinária. Para nós somos pentecostais, porque é uma Bíblia voltada para o que Lutero esposava. O Lutero foi um grande reformador. Agora, junto com essa Bíblia, eu deixei por último para indicar essa, porque talvez você diga assim, não, eu quero uma Bíblia assim, mais geral, uma Bíblia que tenha de tudo um pouco, e que seja ótima, seja doutrinária, mas também seja aplicativa, ou seja, devocional, e que também me ajude e tal.
Aí eu indico mais uma da CPAD, que é a Bíblia Pentecostal. Eu indico agora também a Bíblia de Estudo Cronológica. Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal. Que riqueza essa Bíblia! Uma riqueza. Se você quiser adquirir uma Bíblia, você diga, não, a Pentecostal eu vou adquirir, mas eu queria adquirir uma Bíblia para eu me aprofundar mais na Bíblia agora, nesse momento, e tal, e conhecer de tudo um pouco. A Bíblia Cronológica, ela, em alguns momentos, ela lembra a Bíblia Thompson. Mas a Thompson ela tem as suas particularidades. A Thompson ainda continua sendo, a meu ver, o pastor Alex também concorda, né? Pelo que ele falou aí, é ainda, para estudo da Bíblia pela Bíblia, a Bíblia Thompson é extraordinária. Mas essa Bíblia de estudo cronológico ela é muito boa, porque ela vai te situando. E a vantagem dela em relação à Thompson é que ela é na versão corrigida de Almeida. Né? Corrigida de Almeida. Então, só recapitulando. Essa Bíblia cronológica é a versão corrigida de Almeida. Ela é devocional, mas ela também tem uma ênfase doutrinária, uma Bíblia muito boa. A Bíblia da Reforma é a versão atualizada de Almeida, é outra versão. A Bíblia Thompson é a versão contemporânea de Almeida. Contemporânea. Ela é diferente também da corrigida, ela é contemporânea. Alguns eruditos na época participaram, até o próprio Abraão de Almeida participou na época, para fazer ali uma tradução que estivesse mais em consonância com os dias de hoje, mas mantendo a tradução fiel aos originais, né? Mas uma versão que ficou um pouco diferente do que nós conhecemos. Ainda nós indicamos a versão corrigida. Por isso que, se você quer uma Bíblia doutrinária, a melhor é mesmo a Bíblia Pentecostal, com a versão corrigida de Almeida. Será que ficou claro, pastor Alex? Amém, com certeza. O Gabriel vai poder fazer as contas, né? E adquirir aí todas as 4. Se puder ter as 4 é melhor ainda. As 4 outras estão surgindo aí. A gente falou outro dia aqui da Roma, tem a Peshita, né, que também tem notas. Ou seja, todas as Bíblias de estudo, se eu pudesse aqui falar de todas que eu tenho na minha mini biblioteca, o irmão ia ver que a gente vai identificando alguma particularidade que é interessante. Mas, claro, isso aí é coisa para a gente adquirir com o tempo, né? Eu tenho essas Bíblias todas, mas eu não adquiri tudo de uma vez. Com o tempo, a gente vai, né, comprando aos poucos. E é bom ter. Uma vez o mestre Antônio Gilberto, de saudosa memória, eu tive o privilégio de ir à sua casa, numa certa ocasião, e ele me convidou, já tinha ido lá algumas vezes, mas apenas uma vez ele me convidou para conhecer a sua biblioteca. E eu fiquei maravilhado, né? Que era um lugar muito amplo, talvez era o maior cômodo da casa dele, né? E ele ali me mostrou uma seção que só tinha Bíblias de estudo. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Todo tipo de Bíblia de estudo que o irmão puder imaginar tinha ali. Bíblia Pentecostal, tinha em vários idiomas, inglês, chinês, vários idiomas. Porque a Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia que foi lançada no mundo todo, foi traduzida para vários idiomas, né? Então, uma riqueza. É bom, Bíblias de Estudo. Isso mostra que a Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Com certeza. Billy Graham, numa certa ocasião, né, alguém falou para ele se o tempo voltasse, se ele gostaria de fazer alguma coisa diferente do que ele fez. Ele disse, olha, se o tempo voltasse, eu teria lido muito mais a Bíblia do que os livros. Claro que ele disse, eu continuaria lendo os livros, mas eu gastaria mais tempo ainda com a Bíblia, porque a Bíblia é o livro dos livros e a gente tem que ler, estudar a Bíblia. E essas Bíblias de estudo estão aí provando que elas vão cada vez mais mostrando que a gente não sabe nada da Bíblia. Cada vez que a gente estuda a Bíblia, mais a gente percebe que precisa estudar mais, porque a gente não sabe nada. Sempre tem alguma coisa nova para aprender. É verdade. Olha, a minha Bíblia Thompson, quando eu comecei a namorar com a Eliane, o meu sogro, o pastor Daniel Ascioli, tinha uma livraria evangélica. E aí o pessoal foi fazer uma reforma lá, e não fazer a pintura, derramaram umas gotas de tinta na Bíblia. E aí ficou difícil a venda daquela Bíblia por causa dessa gota de tinta. Aí eu fiz um negócio com ele. Ele precisava de um programa de computador
para poder fazer o controle de estoque e financeiro da livraria. E eu fiz um negócio, eu fico com a Bíblia e eu te dou o programa para você fazer o controle de estoque e financeiro. E fizemos um negócio, e foi assim que eu adquiri a minha Bíblia Thompson, isso eu tinha 19 anos de idade. Né? E para mim tem sido uma benção. Ela está bem desgaiada, porque eu uso ela até hoje. A capa já soltou, a parte do vinco dela já soltou, mas o miolo da Bíblia todo está bem preservado. E eu faço uso dela porque, de fato, a cadeia temática que ela apresenta é fora de série. Pois bem, Gabriel, está aí a dica. Sim, pode falar. A minha imagem e o meu som tá chegando bom por mão aí? Enquanto eu falava, deu uma interrupção, mas agora está bem. Não, é que eu saí, eu fui verificar a conexão. Não, toda a sua fala sobre as Bíblias ficou perfeita. É que eu já estava com um problema na internet, estava preocupado. Pronto. Então está aí, Gabriel, a dica. Agora é só levar efeito. Deus abençoe você nas aquisições. O pastor Ciro, o irmão José Júnior, lá de Matões, ele faz uma pergunta, e eu acho que é importante, nós falamos a respeito disso aqui na live. Caso uma pessoa esteja debaixo de disciplina aplicada pela igreja, o indivíduo, por algum motivo, foi colocado em disciplina. Se Jesus voltar no período em que ele está na disciplina, ele vai ser arrebatado? Bom, eu poderia dar uma resposta objetiva, mas deixa eu só explicar rapidamente o que é a disciplina, né? Porque talvez alguém esteja ouvindo isso e estranhando, porque hoje nós temos igrejas de todos os tipos, vários tipos de denominação. O nosso público aqui não é 100% assembleiano, a gente sabe que às vezes nós recebemos pessoas de outras igrejas também. Então, a disciplina é bíblica, é importante dizer isso, né? E tem a sua importância. Quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de algo que está relacionado com uma implicação do Evangelho e promove a saúde local da igreja. Não é? Jesus falou da disciplina, por exemplo, lá em João, capítulo 15. Acho que é importante até ler esse texto, se o irmão puder me ajudar aí. João, capítulo 15, versículos 1 a 4. Olha como Jesus, de maneira indireta, ele fala da importância de haver disciplina. Tem que haver disciplina, tem que haver correção. Né? A gente tem uma tendência, claro, de hoje pensar assim, não, da minha vida cuido eu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas quando nós somos parte de uma comunidade, e uma comunidade cristã, a comunidade dos salvos, existem doutrinas, existem mandamentos, existem princípios que nós devemos obedecer. E o pastor, ele zela por isso, ele cuida disso, ele é líder. E ele zela por nossas almas, como diz a própria Bíblia. E Jesus repreendeu, só rapidamente antes da leitura, Jesus repreendeu um pastor que não estava tendo cuidado com a disciplina. Quando você lê lá sobre as igrejas da Ásia, Jesus falou para um daqueles pastores, o pastor que estava tolerando uma falsa profetisa. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ou seja, ele estava sendo um obreiro frouxo. Ele não estava exercendo a disciplina. Mas o que diz aí, pastor Artes, por gentileza, João 15, 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Muito bem. Então, de maneira indireta, Jesus fala da importância, né, quando uma árvore é bem cuidada, é podada, e etc., para que dê mais frutos. Então, isso fala indiretamente da disciplina. Porque a disciplina, ela tem também uma importância em relação à sociedade. Porque a disciplina, ela esclarece e exibe o testemunho da igreja perante a sociedade. Jesus disse que nós devemos dar bom exemplo. Jesus disse, vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, para nada prestará, a não ser para ser lançado na terra e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Antes é colocada no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça, concluiu Jesus, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a disciplina, o zelo, é importante até como exemplo, porque as pessoas olham para nós e dizem, olha, quando eu for um crente, eu quero ser como ele. Se eu um dia for um crente, eu quero ser como ele. E a igreja, quando ela exerce a disciplina, ela também é respeitada. Você lembra quando aconteceu, claro, ali foi um caso excepcional, porque se Deus fizesse aquilo sempre, seria triste, né? Mas no caso de Ananias e Safira, ali houve um exemplo no início da igreja daquele casal que acabou morrendo. Ali foi algo terrível que Deus fez, porque eles mentiram, não somente aos apóstolos, mas mentiram sobretudo ao Espírito Santo. E Pedro até disse, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. E diz a Bíblia que o homem caiu morto ali, em seguida veio a sua esposa, também morreu. E aquilo, diz a Bíblia, gerou um grande temor, um grande temor. Então veja, muita coisa aqui, eu não vou falar sobre tudo que eu tomei nota, porque senão vai ficar muito longa a minha exposição, mas é importante dizer que a disciplina alerta os pecadores sobre um julgamento ainda maior, né? A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, a gente tem que dar o exemplo. Nós podemos julgar uns aos outros. Lá na passagem fala da ceia, inclusive, que se nós nos julgássemos uns aos outros, não seríamos condenados com o mundo. E muita gente não entende isso, parece uma contradição, porque o próprio Senhor Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Agora, quando Jesus disse lá em Mateus 7, que nós não devemos julgar, ele estava falando do julgamento calunioso, difamatório, porque ninguém tem direito de caluniar e nem difamar pessoas. Caluniar é quando você inventa algo sobre alguém, que é uma mentira, uma calúnia. E difamar é quando, mesmo sabendo a verdade, você espalha. Isso também não é papel de crente. Ah, mas se a pessoa está errada, eu não posso denunciar? Pode, mas tem um meio certo de fazer isso. Não é subir no topo de uma montanha, como aquela ilustração que muitos utilizam, né? E soltar lá um saco de penas, né? Depois você não junta mais essas penas. Isso é difamar. E tanto a difamação como a calúnia não é papel de crente. Por isso que Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que medirdes, os medirão a vós. Julgamento calunioso não cabe a nós. Agora, julgamento no sentido da disciplina, isso sim. Paulo até falou para os coríntios, lá no capítulo 6, olha, vocês têm que cuidar dos seus problemas, porque vocês vão julgar os anjos, e vocês estão preocupados com essas questões aí, que vocês têm que resolver entre vocês. Então tem muita coisa que fala sobre a disciplina é necessária, mas o irmão faz uma pergunta, que aí é interessante eu falar isso para concluir. Ele diz o seguinte, nosso querido José Júnior, se a pessoa estiver debaixo de uma disciplina, só para entender, a disciplina é o pastor que estabelece ali, ele diz, olha, o irmão agora vai ficar um tempo vai ficar um tempo sem cantar na mocidade, do caso do jovem, vai ficar um tempo, depois o irmão vai ser reintegrado. A disciplina é da igreja local. Isso, a rigor, não tem a ver com a salvação. Por quê? Porque a salvação é algo que está ligado ao arrependimento. Se a pessoa se arrependeu, ela pode ser provada, né, ali na congregação local, na igreja local, mas não quer dizer que ela perdeu a salvação enquanto ela estiver em disciplina, nesse período de disciplina. Porque a salvação, a rigor, é pela graça. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaria salvo. Então a disciplina ela é importante, ela é bíblica, ela é necessária, mas não é porque alguém está nesse período, veja, a pessoa, o fato dela se submeter a isso já mostra que ela está arrependida. Então, se ela está arrependida, o que conta para Deus é isso, né?
Então, se Jesus voltar, mesmo a pessoa estando nesse momento de disciplina, não quer dizer que ela perdeu a salvação. Porque tem pessoas que podem não estar no período de disciplina, mas estar com o pecado escondido, estar vivendo uma vida dupla, uma vida de pecado. E essa pessoa pode não ser arrebatada, porque vai estar numa vida de pecado enganando. Porque o pecado ainda não foi revelado, né? E aquele que está no período de disciplina está passando por isso, se submeteu, pediu perdão. Claro que há pecados que são... Paulo até fala, não dá tempo de ler aqui, mas Paulo falou, né, sobre isso, que a pessoa tem que ter realmente um tempo para reflexão. É um momento da pessoa reconstruir a sua vida. A disciplina ela deve ser aplicada com amor. O pastor não pode ser um tirano. Lamentavelmente, antigamente, nós tínhamos casos assim, né, de pastores que às vezes aplicavam a disciplina de maneira equivocada, às vezes excluía por atacado, como se diz. Agora toda a mocidade está excluída. Né? E se baseando muitas vezes naquele texto da Bíblia que diz assim: o que ligares na terra será ligado no céu. Que nós já explicamos aqui até em outra ocasião, que ali o sentido é: tudo que ligares na terra terá sido antes ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido antes desligado no céu. Ou seja, é Deus que faz primeiro, a igreja confirma. O que Jesus estava cobrando daquele pastor lá da igreja de Apocalipse era exatamente isso. Dizendo: olha, essa mulher já está rejeitada. Ela é uma falsa profetisa. Eu já rejeitei ela e você está tolerando. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Ou seja, Deus já tinha feito a parte dele e o obreiro frouxo não concluía, não fazia parte dele, o papel, não cumpriu o papel dele como líder. Então veja que aí você também percebe que tem graus de aplicação da disciplina. Às vezes uma disciplina que é uma punição mais leve, a pessoa fica ali um tempo apenas assistindo os cultos, sem poder participar dos departamentos da igreja. E tem também um caso, a gente até evita esse termo hoje em dia, a gente não usa mais, porque é um termo forte, mas o caso de exclusão ou de afastamento da comunhão. Mas esse afastamento é com amor. A pessoa ela vai continuar sendo acompanhada, só você, o que você cometeu é muito grave. Você não vai mais participar aqui da membresia, você está afastado, tal. Nós vamos continuar te acompanhando, vamos te ajudar, mas é um caso aí de... E claro, se a pessoa continuar cada vez mais cumprindo, fazendo aquilo que é errado, olha aqui, não somos nós. Deixa eu ler só o último versículo. Não somos nós que estamos falando isso. Olha o que Paulo falou num capítulo que ele fala da disciplina. É importante você ler esse capítulo, 1 Coríntios 5. Olha o que ele diz no versículo 11. Por gentileza, pastor Eric, só para concluir. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. Então, se você continuar lendo, ele está falando do julgamento. Eu não vou ler só para ganhar tempo. Mas olha como Paulo foi duro. Ou seja, se a pessoa continua no erro, ele se diz irmão, eu sou irmão, eu sou crente. Mas olha as características: devasso, avarento, roubador, né? Idólatra, maldizente, beberrão. Um camarada desse não tem como fazer parte da igreja. Ele vai ficar do lado de fora. Não tem como fazer parte da comunidade cristã. Ah, mas isso é falta de amor. Não é. É disciplina. Tem que haver disciplina. Então, uma pessoa nessa condição, claro, ela já está numa condição, ela está fora da igreja. Se ela está fora da igreja, ela está afastada da comunhão com Deus. Uma pessoa dessa não tem como ser arrebatada. Agora, aquele crente fiel, aquela crente fiel que teve um deslize, aí passa por um processo de disciplina, aconselhamento, essa pessoa não perdeu a salvação, evidentemente. A salvação está segura em Cristo. Se Jesus voltar, ela está salva. Se ela tem sido fiel realmente e se arrependeu. Então, veja, a gente procurou aí abrir bem a questão para você entender
Não sei se o pastor Arcos gostaria de acrescentar mais alguma coisa também, não é? Não, na verdade, pastor, Paulo trata disso no capítulo 5, porque o problema que tinha na igreja de Corinto era um jovem que estava envolvido com o pecado de fornicação com a esposa do seu pai, que não era a sua mãe, mas ele estava tendo um problema de relacionamento sexual ilícito ali, que Paulo trata como fornicação. Nesse contexto, ele deu essa severa repreensão para a igreja em Corinto. Eu me recordei, quando você estava falando, da diferença que houve no sentimento de contrição no que diz respeito a Saul, quando pecou e foi confrontado por Natã, e de Saul, quando foi confrontado por Samuel, e de Davi, quando pecou e foi confrontado por Natã. Davi, o Saul primeiro, quando foi o seu pecado denunciado, ele quis acomodar a situação, ainda pediu que Samuel andasse com ele, saísse diante do povo junto com ele, para que o povo entendesse que Deus estava com ele. Até que chega o ponto que Deus repreende o Samuel e fala: meu filho, até quando você vai aprovar o que eu já reprovei? Até quando que você vai confirmar o que eu já... Até quando terá dó de Saul, né? É isso aí. Dó, né? Já o Natã, quando repreendeu o Davi já rapidamente, pequei, e ele escreve o Salmo de número 51, onde você percebe ali, na escrita de Davi, que ele de fato havia se arrependido do pecado e se sentia de fato penalizado por ter agido da forma como agiu. Então são sentimentos diferentes. Está ligado ao arrependimento, né? É a posição de arrependimento. Por isso que o irmão José Júnior, né, a questão do arrebatamento ali vai estar mais vinculado ao sentimento de contrição e arrependimento que o indivíduo teve do que com relação ao pecado que ele de fato cometeu. É verdade. Pois bem, a letra mata. É a pergunta que nos fez um irmão que o nome dele não tem como identificar, porque é só 2 letras e um monte de número. S4N_333. Ah, não foi o José Júnior que fez essa também? Não. O que significa a letra mata? Esse foi um outro, imagino que deve ser Samuel. Olha só, esse texto aí, ó, ele está se referindo segundo aos Coríntios 4 e 6, né? Que a Bíblia diz que a letra mata. Agora, se ler todo o capítulo, você vai ver que Paulo está confrontando ali 2 alianças. A aliança velha. É interessante, tem até um versículo aí, o versículo 14. Vamos ler aqui rapidamente, pastor Arcos, por gentileza. Segundo aos Coríntios 4 e 6. E depois segundo aos Coríntios 4 e 14. Deixa eu só mencionar, o nome do rapaz é o Samuel mesmo. Samuel, né? A Gabi está me auxiliando aqui, ela já me mostrou. É Samuel o nome do irmão. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Sim. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o verso 14. Sabendo que o... Perdão, pastor. O 3. Eu me equivoquei aqui. É o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. 3 e 6, O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Agora o 14, por gentileza. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então veja que interessante. No versículo 6, Paulo fala do Novo Testamento. E no versículo 14 fala do Velho Testamento, né? Então eu já vi irmãos, por exemplo, tomando esse versículo 14 isoladamente, para dizer que a gente não precisa do Antigo Testamento. Eu lembro do meu tempo de novo convertido que tinha um irmão que só levava o Novo Testamento para a igreja e dizia: o Velho Testamento para mim não tem importância nenhuma. Então, eu quero aproveitar essa pergunta para responder as duas coisas. O versículo 14 não diz que a primeira parte da Bíblia foi abolida. Não é isso. Até porque Jesus citou o Antigo Testamento, Paulo, Pedro colocou as escrituras judaicas, né, o Antigo Testamento, em pé de igualdade com os escritos de Paulo, né? Jesus citou, Paulo citou. Paulo, inclusive, disse lá em Romanos 15, versículo 4,
tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o Antigo Testamento, a Bíblia, a primeira parte da Bíblia, é uma bênção. Paulo aí está se referindo, que complica aí, que dificulta talvez a compreensão de quem não leu o contexto, é porque aparecem letras com iniciais maiúsculas, né? Velho Testamento e Novo Testamento. Então, quem lê assim fora de contexto pode pensar que Paulo está se referindo aos livros da Bíblia. Mas aí ele fala de pactos. O antigo pacto sob a lei e o novo pacto, né? Sobre o Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça, que é também conhecida como dispensação do Espírito Santo. Então, quando ele diz que a letra mata, ele está dizendo a letra da lei. Não é também que alguém toma esse texto isoladamente e diz, não, eu não preciso de estudar, não preciso estudar, o Espírito Santo me ajuda, e quando eu abrir minha boca, o Espírito Santo me dá a palavra. Cuidado com isso. Aqui a letra mata é a lei, a letra da lei. A pessoa ficar presa à lei, né? Porque Jesus, a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança, uma nova dispensação também, né? Que não está presa ao cumprimento da lei. A salvação não é pela lei. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. E lá em Gálatas ele diz que ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, quando ele diz que a letra mata, ele está dizendo a letra da lei, que a lei revela o pecado. O pecado gera morte. Então, a pessoa que permanece na lei, ela não tem como salvar-se por si própria. Ninguém tem condição de obedecer toda a lei. Agora, pela graça, pelo Espírito Santo agindo, né, na dispensação da graça, você é salvo. Então, quando diz que o Antigo Testamento foi abolido, o Velho Testamento, na verdade, não é a Bíblia, não é a primeira parte da Bíblia, é aquela velha aliança, sob Moisés. Pois bem, o áudio cortou. Esse finalzinho do seu áudio ele cortou. É interessante, né? As palavras, as últimas que você falou, cortou. Interessante que para mim é que cortou o seu, né? Esse negócio é complicado. A gente não vê que corta o nosso. Por isso mas cortou. Então, a última fala aí você pode repetir porque ela cortou. Então é isso, só para concluir. A letra mata não quer dizer que é a letra do livro ou da Bíblia. É a letra da dispensação da lei. A pessoa hoje que está presa à lei. Hoje tem muita gente que não está presa à lei. Pessoa que é legalista, que quer cumprir a lei, né? Farisaísmo. Isso aí não é isso que salva. Ninguém é salvo pela lei, pelo legalismo. A pessoa é salva pela graça, a salvação. Claro que a graça também é exigente. Em alguns pontos, a graça é até mais exigente do que a lei. Porque na lei não estava previsto, por exemplo, o pecado de fornicação no campo psicológico. Dizia apenas sobre a prostituição, sobre o adultério, não adulterarás. Mas Jesus acrescentou um novo elemento. Ele disse, aquele que olhar numa mulher e atentar, né, para uma mulher, e no seu coração desejá-la, ele já cometeu adultério com ela. Ou seja, adultério no campo psicológico. Foi Jesus que trouxe essa ideia. Então veja como a graça, ela é até, em certo sentido, mais exigente do que a lei. Com certeza. Mas a gente não é salvo pela lei. É isso que Paulo quis dizer. A letra mata. O Velho Testamento foi abolido. Não é o livro, não é a primeira parte da Bíblia. É a antiga aliança. A gente não está preso mais àquela antiga aliança, mas uma nova aliança, né? Com certeza. Que é explicada no Novo Testamento. Mas não só no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E você precisa do Antigo Testamento para entender o Novo e vice-versa, eu diria, né? Porque tem muita coisa que no Antigo Testamento você vai entender depois de ter lido também o Novo Testamento. Amém. Pois bem, a gente encontra ainda hoje, no século XXI, pastores, obreiros que, porque não gostam de teologia, usam inclusive esse texto para falar contra a teologia, dizendo que a letra mata. E alguns irmãos, por falta de conhecimento, acabam assimilando esse pensamento de que não se deve estudar teologia
porque a letra mata. Quando, na verdade, é esse o contexto que você acabou de apresentar aí. Amém. Pois bem, meu pastor, nós vamos encerrar aqui as partes das perguntas para fazermos o sorteio da camiseta e também da bolsa. Quero já te agradecer. Transmita aí a nossa saudação à irmã Júlia, a sua filha, também a nossa irmã, me faltou agora o nome da sua esposa, Luciana. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo e um dia de bênção na presença do Senhor. Quiser deixar suas considerações finais, fique à vontade. Tá certo. Quero agradecer, então, que Deus abençoe, foi um privilégio. E vou ficar acompanhando aqui, vou sair da tela, mas vou continuar acompanhando aqui o sorteio aí. Deus abençoe. Tá joia. Tá bem, meu pastor? Amém. Pois bem, nós vamos proceder aqui. Eu vou fazer a inversão da câmera, porque a Gabriele já está nos ajudando para que os irmãos possam acompanhar. Nós vamos primeiro fazer o sorteio da camiseta. Né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Ok. E voltou. Pronto, está aqui para que os irmãos possam acompanhar. Nós vamos carregar todos os que fizeram compartilhamento. Está ali para os irmãos poderem acompanhar. Está lá. São 1.006 comentários que foram feitos. Está carregando ali. E aí vai aparecer todos os comentários que foram colocados com os compartilhamentos que os irmãos fizeram. Nós vamos sortear primeiro a camiseta e depois nós vamos sortear a bolsa. Né? Nós só vamos deixar combinado uma questão. Se um ganhar a camiseta e depois no sorteio da bolsa for o mesmo, nós vamos sortear um outro para que 2 irmãs, que sejam, né, diferentes, sejam premiados. Então nós vamos sortear primeiro a camiseta. Depois, quando for sortear a bolsa, se for o mesmo aluno que já ganhou a camiseta, nós vamos sortear um outro nome. Amém? Então vamos lá. Pode soltar, Gabi. Pronto. Ó, esse perfil que está aqui, Estude com Cetadeb, esse perfil é do nosso funcionário, o irmão Alisson. Então o Alisson vai entender comigo que ele já recebeu a camiseta dele, né? Não só uma, mas várias, né? Então nós vamos sortear um outro nome. Bora lá. Pronto. Thaís Aikimi. Está aqui, ó. Thaís Aikimi é a irmã que nós sorteamos agora aqui, que vai receber a camiseta. Nós vamos estar em contato. Pronto, está aqui, ó. Thaís Aikimi. Nós vamos entrar em contato com a irmã para confirmar os dados de endereçamento, para que ela possa receber no seu endereço, gratuitamente, a camiseta, inclusive no tamanho que ela vai passar para que a gente esteja enviando para ela. Parabenizar a irmã Thaís Aikimi por participar dessa promoção, dizer que para a gente é uma bênção, uma honra tê-la como a nossa seguidora aqui no Instagram oficial Cetadeb. Amém? Vamos sortear, então, agora quem vai receber a bolsa. Não é a Thaís Aikimi, vai receber a camiseta, e agora quem vai receber a bolsa. Pronto. It's Paulo. Esse aí é o Paulo, que é lá de Pernambuco. Ele sempre está conosco, todas as nossas transmissões, ele está conosco. Deixa eu pegar aqui, ó. It's Paulo. Esse é o Paulo abençoado. Vamos lá. Parabéns, Paulo. Deus abençoe a sua vida. Depois nós vamos também já tomar nota aqui. O Paulo já fez dos nossos cursos, não é? A gente só vai confirmar para ver se é o mesmo endereço ainda que está nos arquivos aqui, e vamos estar encaminhando para ti. Tanto a Thaís, que já nos respondeu aqui, quanto o Paulo, se vocês quiserem, pode mandar no direct, na mensagem, a confirmação dos dados de vocês para envio, endereçamento, CEP, né, para que a gente possa estar encaminhando já na segunda-feira. O material será disponibilizado pelo correio, tá joia? Deus abençoe o Paulo, Deus abençoe a nossa irmã Thaís,
Deus abençoe vocês, estejam sempre conosco. A nossa próxima live será, deixa eu voltar aqui, a nossa próxima live será quarta-feira, às 22 horas, no nosso Instagram, oficial CETADB. Desejando que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, nós vamos aqui dirigir a Deus uma oração, né, agradecendo cada um de vocês por estar na presença do Senhor, se esforçando para servir ao Senhor em tempos de pandemia, em tempos de muitas dificuldades, não é? Mas os irmãos estão aí perseverando, pelejando, combatendo o bom combate e guardando a fé, ainda que a carreira não tenha se acabado, mas guardando a fé, e isso é que é importante. Amado Deus, nós te bendizemos e nós te louvamos por esse domingo abençoado que o Senhor nos deu, pela vida, pela saúde, pela paz, pela tua presença, Senhor, em nós e conosco. Abençoa ainda o nosso dia, o culto que estaremos oferecendo a ti logo mais à noite. Receba o nosso louvor e a nossa adoração em gratidão por tudo aquilo que tens feito em nossa vida e por nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Meus irmãos, Deus abençoe. Nós voltaremos, então, quarta-feira, às 22 horas, com as perguntas que os irmãos estão encaminhando. Na live de hoje, várias perguntas foram feitas, eu observei ali. Você pode acessar o nosso perfil e, através do perfil aqui, ainda mandar as suas perguntas pelo direct. Pode mandar também pelo nosso site, está aí, ó, cetadb.com.br. Nós vamos também estar colocando na pauta para a live de quarta-feira. Deus abençoe vocês. Até lá, em nome de Jesus.